Subseção 2ª. Da negativa de concessão, da denegação, da perda e do cancelamento da autorização de residência. Artigo 132. A autorização de residência não será concedida à pessoa condenada criminalmente no país ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados as hipóteses em que: Inciso 1º. A conduta caracteriza infração de menor potencial ofensivo. Inciso 2º. O prazo de 5 anos, após a extinção da pena, tenha transcorrido. Inciso 3º. O crime a que o imigrante tenha sido condenado no exterior não seja passível de extradição ou a punibilidade segundo a lei brasileira esteja extinta, ou. Inciso 4º. O pedido de autorização de residência se fundamente em: Alínea A. Tratamento de saúde. Alínea B. Acolhida humanitária. Alínea C. Reunião familiar. Alínea D. Tratado em matéria de residência e livre circulação, ou. Alínea E. Cumprimento de pena no país. Parágrafo único. O disposto no caput não impedirá a progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos estabelecidos na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal, hipótese em que a pessoa ficará autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. Artigo 133. A autorização de residência poderá ser negada à pessoa: Inciso 1º. Anteriormente expulsa do país, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem. Inciso 2º. Nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 2002, condenado respondendo a processo por: Alínea A. Crime de genocídio. Alínea B. Crime contra a humanidade. Alínea C. Crime de guerra, ou. Alínea D. Crime de agressão. Inciso 3º. Condenado respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Inciso 4º. Que tenha nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo país perante organismo internacional, é. Inciso 5º. Que tenha praticado ato contrário aos princípios ou aos objetivos dispostos na Constituição. Artigo 134. Caberá recurso da decisão que negar a autorização de residência, no prazo de 10 dias, contados da data da ciência do imigrante, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa e aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Artigo 135. A perda da autorização de residência será decretada nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Cessação do fundamento que embasou a autorização de residência. Inciso 2º. Obtenção de autorização de residência com fundamento em outra hipótese, é. Inciso 3º. Ausência do país por período superior a 2 anos sem apresentação de justificativa. Parágrafo 1º. O imigrante deverá comunicar à Polícia Federal sempre que deixar de possuir as condições que embasaram a concessão de sua autorização de residência durante a sua vigência. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 1º do caput não impede o imigrante de solicitar autorização de residência com fundamento em outra hipótese.
Artigo 136. A autorização de residência será cancelada, a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Fraude. Inciso 2º. Ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, ingresso ou autorização de residência no país. Inciso 3º. Quando a informação acerca da condenação prevista nos incisos 2º e do caput do artigo 133 seja conhecida após a concessão da autorização de residência, ou inciso 4º. Se constatado que o nome do requerente encontrava-se em lista a que se refere o inciso do caput do artigo 133 na data da autorização de residência. Artigo 137. A decretação da perda e o cancelamento da autorização de residência serão precedidos de procedimento administrativo no qual serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Artigo 138. Os procedimentos de decretação da perda e do cancelamento da autorização de residência serão instaurados em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública ou do Trabalho, conforme o caso, e instruídos, de imediato, com o termo de notificação do imigrante. Parágrafo 1º. O ato a que se refere o caput conterá relato do fato motivador da decretação da perda ou do cancelamento da autorização de residência e a sua fundamentação legal, e determinará que o imigrante seja notificado de imediato e, preferencialmente, por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de perda ou cancelamento da autorização de residência para fins de trabalho, o empregador poderá ser notificado, observado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Na hipótese de o imigrante não ser encontrado, a administração pública. Parágrafo 4º. O imigrante terá o prazo de 10 dias para apresentação de defesa no procedimento administrativo. Parágrafo 5º. O imigrante que, regularmente notificado, não apresentar defesa no prazo a que se refere o parágrafo 4º será considerado rével. Parágrafo 6º. O imigrante poderá, por meios próprios ou por meio de defensor constituído, apresentar defesa no prazo estabelecido no parágrafo 4º e fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito, inclusive tradutor ou intérprete. Artigo 139. A decisão quanto à decretação da perda ou do cancelamento da autorização de residência caberá ao órgão que a houver concedido. Parágrafo 1º. O imigrante terá o prazo de 10 dias para interpor recurso contra a decisão de que trata o caput. Parágrafo 2º. Encerrado o procedimento administrativo e decretada a perda ou cancelamento definitivo da autorização de residência, o imigrante será notificado nos termos estabelecidos no artigo 176. Artigo 140. No procedimento administrativo de que trata o artigo 177, os documentos e as provas constantes de procedimentos de decretação da perda ou do cancelamento da autorização de residência poderão ser utilizados. Artigo 141. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e do Trabalho disporão sobre os procedimentos administrativos referentes ao cancelamento e à perda de autorização de residência e ao recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência.